Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é o Inter na Copa Sul-Americana. Vou mostrar o que o seu time, torcedor do Inter, tem que fazer a partir de uma vitória hoje à noite, de um empate esta noite ou até mesmo uma derrota na Bolívia lá contra o Tomayapo. Uma projeção. O que o Inter vai ter que fazer na última rodada, se vencer, empatar ou perder hoje na Bolívia? Última rodada, próximo sábado, 9h30 da noite em Caxias do Sul contra o Delfim do Equador. Antes, uma dica da KTO. KTO.com. Entra lá no site, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos lá então. Lembrando primeiro, a classificação de momento desse grupo C da Copa Sul-Americana, o grupo do Inter, que já tem o Belgrano como primeiro colocado da chave com 12 pontos, já classificado para as oitavas de final. Resta uma vaga apenas para o play-off entre Delfim, que tem 8, e o Inter, que tem 5 pontos na tabela. Real Tomayapo, que joga hoje contra o Inter na Bolívia, já está eliminado. Ok? Então o que o Inter precisa? O Inter tem 2 jogos pela frente. Jogo de hoje contra o Tomayapo na Bolívia, jogo de sábado contra o Delfim em Caxias do Sul. E o Delfim só joga agora, uma vez, contra o Inter no próximo sábado. Vamos às projeções. Digamos que o Inter vença hoje, atenção, por 3 ou mais gols de diferença. Coloquei aqui no cálculo o Inter vencendo por 3-0. Pode ser 4-1, 5-2, mas botei 3-0. Vitória do Inter por 3-0. O que acontece se o Inter vencer por 3 ou mais gols de diferença? Se vencer por 3 ou mais gols essa noite, o Inter joga no sábado pelo empate em Caxias do Sul para passar de fase. Basta empatar com o Delfim no sábado, passa de fase. Projetamos aqui o seguinte: vitória do Inter hoje por 3-0 e empate em 0-0 com o Delfim. Aí o grupo termina: Belgrano 12, Inter em segundo, 9 pontos, saldo 3, Delfim em terceiro com 9 pontos e saldo 2, o Inter classificado na segunda posição. Então, confirmando, o Inter vencendo hoje por 3-0 e empatando na última rodada com o Delfim. Beleza? Vamos projetar agora o Inter vencendo no máximo por 2-0, 2 gols de diferença. O que vai acontecer? Se o Inter vencer por 2 gols de diferença esta noite, vai ser obrigado a vencer o Delfim no próximo sábado. Aí eu coloquei aqui, vitória por 2-0 hoje e vitória por 1-0 sábado contra o Delfim. Aí o Inter vai para 11 pontos contra 8 do Delfim. Entenderam? Aí é o seguinte, pessoal, porque se o Internacional, que tem 5 pontos, vencer hoje por 2-0, por exemplo, o Inter vai ficar ainda atrás do Delfim. Na classificação aqui, na tabela de classificação, pelos critérios. E aí, consequentemente, vai ter ganhado o Delfim no próximo sábado. Entenderam? Então, se vencer hoje por até 2 gols, é obrigado a vencer o Delfim no sábado. Digamos que o Inter, pessoal, empate o jogo na Bolívia. Qualquer placar, empatou a partida. O Inter tem 5, empatou, vai a 6. Aí vai ser obrigado a vencer o Delfim no sábado em Caxias para passar de fase. Aí o Inter, botei aqui, Inter venceu o Delfim por 1-0. Empatou em 0-0 com o Tomayapo, venceu o Delfim por 1-0. O Inter vai fechar com 9 pontos contra 8 do Delfim. Se o Inter empatar hoje, o Inter tem 5, empatando vai a 6. Aí vai ficar 8 para o Delfim, 6 para o Inter. O Inter tem a obrigação de vencer no sábado, portanto, o Delfim, aí botei vitória do Inter por 1-0, foi a 9 pontos. Ok? Vamos seguir. Próxima projeção. O Inter perde por 1 gol. Por exemplo, o Atipato 1, Inter 0. A cada gol que o Atipato fizer de diferença vencendo o Inter hoje, o Inter tem que fazer 1 a mais no Delfim no próximo sábado, em Caxias. Então eu coloquei aqui, simulei. O Inter perde hoje por 1-0 e aí tem que ganhar do Delfim por 2 gols de diferença, 2-0. Fiz essa simulação. Então, derrota do Inter por 1-0 hoje, vitória por 2-0 sábado contra o Delfim. Inter e Delfim terminam a fase com 8 pontos, o Inter com saldo 1 e o Delfim com saldo 0, o Inter passa na segunda posição. Entenderam? Deixa eu adiantar a simulação aqui, ó. Falei, ó, a cada gol do Delfim, 1 gol a mais pro Inter aqui. Então, digamos que o Inter perca por 2-0. Inter perde por 2-0, tem que vencer o Delfim por 3-0 no sábado. Sempre 1 gol a mais que perder hoje. Ok? Então, eu simulei aqui. O Inter perde hoje por Tomayapo por 2-0 e ganha do Delfim por 3-0. O grupo termina com o Inter na segunda posição, 8 pontos, saldo 1. Delfim, 8 pontos, saldo negativo 1. Aí o Inter passa na segunda posição, lembrando que o Belgrano já é o primeiro colocado do grupo. Ok? Vamos avançar? Vamos para
os duelos dos playoffs, lembrando que são, obviamente, temos aqui, ó, temos 5 playoffs. Em 3 deles, é certo que o Inter não vai estar. O Inter não vai estar no playoff A, no playoff B e nem no playoff C. Isso é certo já. O Inter, passando na segunda posição do seu grupo, não importando, aí no caso, a pontuação, vai ficar num desses 5 grupos aqui, nos playoffs. No D, no E, no F, no G ou H. Vai depender a pontuação do Inter e vai depender de quantos gols o Inter vai vencer cada partida para saber onde o Inter vai ficar aqui. Lembrando que, neste momento, eu sempre gosto de explicar que os jogos do Inter na Copa Sul-Americana estão ligados com os jogos do Grêmio na Copa Libertadores da América, para definição dos adversários. Neste momento, o playoff A teria Católica do Equador contra o Palestino do Chile. Quem passasse aqui pegaria o Ameliano nas oitavas de final. Playoff E, por enquanto, tem Boca Juniors da Argentina contra o Libertad do Paraguai. Quem passasse pegaria o Cruzeiro nas oitavas. Grupo F, por enquanto, tudo pode mudar aqui, por enquanto é Always Ready da Bolívia e Del Valle do Equador. Quem vencesse pegaria o Lanús da Argentina nas oitavas. Grupo G, por enquanto tem Racing da Argentina e LDU do Equador. O vencedor pegaria o Fortaleza na próxima etapa da competição nas oitavas de final. E finalmente, o playoff H, que teria hoje o Delfim do Equador contra o Rosário da Argentina. O vencedor pegaria o Racing, aqui eu falei o Racing da Argentina, que é o Racing do Uruguai, tá, pessoal? Aqui, ó, Racing do Uruguai contra a LDU. Racing do Uruguai contra a LDU. E aqui é o Racing da Argentina. Então, confirmando aqui, playoff G, Racing do Uruguai ou LDU, hoje, que pegaria o vencedor, pegaria o Fortaleza do Brasil. E o grupo H, o playoff H, teria hoje Delfim do Equador contra o Rosário da Argentina, que pegaria o Racing da Argentina, o vencedor aqui. Mas repito, tudo isso aqui pode mudar com os 2 jogos do Inter na Sul-Americana, com os 2 jogos do Grêmio na Copa Libertadores da América. Apenas você ter uma amostra. Eu já vi muito na rede social, Paulinho, o Inter pode pegar o Ameliano. Pode. Mas eu vou explicar como pode pegar o Ameliano. Não é agora, pessoal. Não é no playoff. Pegar o Ameliano é nas oitavas de final ainda. Tem que passar mais uma fase para pegar o Ameliano. Eu vou explicar agora. Atenção. O Inter pode passar de fase com 4 pontos, certo? Ou com 6 pontos. Ok? Vamos lá, vamos mostrar aqui, ó. O Inter passa de fase, por exemplo, fazendo 4 pontos. Uma vitória e um empate. Beleza? É certo que se o Inter passar com 4 pontos, ele vai para o playoff H, onde estará um desses 4 times. Se for para o playoff H, o Inter só vai enfrentar um desses 4 aqui, ó. O Rosário Central da Argentina, que já está lá momentaneamente, ou poderá enfrentar um time do grupo do Grêmio aqui da Libertadores. Ou o próprio Grêmio, ou o Atipato, ou o Estudiantes. Então é certo que, se o Inter passar com 4 pontos, uma vitória e um empate, é certo que o Inter vai pegar aqui, ó, um desses 4 aqui, e vencendo um desses 4 vai enfrentar nas oitavas o Racing da Argentina. Aqui, pessoal, segundo jogo, comando de campo do Inter, contra Rosário, Atipato, Grêmio ou Estudiantes. Aqui, segundo jogo contra o Racing na Argentina. Primeiro jogo, comando de campo do Inter, segundo lá na Argentina. Se o Inter passar com 6 pontos, vai perguntar, Paulinho, tá, e se o Inter passar com 2 vitórias, por exemplo? Vamos lá, o Inter com 2 vitórias. Aí é o seguinte, pessoal, vai depender dos placares do Inter para passar de fase. Para pegar Rosário Central, LDU, Del Valle, Libertad, Palestino 1 do grupo do Grêmio aqui. Entenderam? O Inter ganha os 2 jogos por 1-0, faz 2-0 no total. Vai para o playoff H, onde vai enfrentar um desses times aqui, para depois pegar o Racing nas oitavas. Entenderam? Se o Inter vencer por 3-0, por exemplo, ganha um jogo, ganha hoje por 2-0, ganha do Del Valle por 1-0. Vai para o playoff G, para pegar um desses times aqui e enfrentar o Fortaleza nas oitavas de final. Se o Inter ganhar por 4-0, ganha um jogo por 2, o outro por 2 também, um jogo por 3-0, outro por 1-0, vai para o playoff F, o Inter, para pegar um desses times, segundo jogo na casa do Inter, e passando aqui, vai enfrentar o Lanús da Argentina, com o segundo jogo na Argentina. Se o Inter vencer por 5-0, um jogo por 3, outro por 2, vai para o playoff E. Pega um desses times do playoff E, com o segundo jogo, mando de campo do Inter, passando pegaria o Cruzeiro, segundo jogo em BH. Aqui já são as oitavas de final, pessoal. Se o Inter passar por 6-0, olha o pessoal do Ameliano aqui, ó. Para pegar o Ameliano,
Primeiro, tem que passar de fase fazendo 6-0, ganhar um jogo por 4, outro por 2, um por 3, outro por 3 também, para pegar no playoff um desses times para depois enfrentar a Emiliano ainda. Então, é fake news, pessoal. É fake news. Eu vou pensar, vai enfrentar... Eu vi nas redes sociais assim, mas assim, é uma enormidade, chovendo assim, que o Inter enfrentaria o Emiliano. Não. Para começo de conversa, tem que ganhar por 6-0, ganhar os 2 jogos, fazer 6-0 nos 2 jogos, para pegar um desses aqui no playoff para depois enfrentar o Emiliano ainda. Ok? Eu sei que é um pouco complicado esse momento. Hoje à noite, após o jogo do Inter, vou fazer um novo vídeo, porque vai ficar melhor. Vai abrir muito mais essa questão, o leque vai ficar mais aberto para poder explicar melhor para vocês, entenderam? Então essa questão importante aí, hoje o Tomaiapo contra o Inter a partir das 9h30 da noite, o Internacional vai sair vivo de lá. Mesmo perdendo o jogo, o Inter sai vivo de lá, que decide tudo contra o Delfim no próximo sábado no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Fui!